Fala aí, galerinha, beleza? Para o outro vídeo não ficar muito longo, eu separei o vídeo, na verdade, vou separar o vídeo em 3 etapas. A primeira, eu já ensinei a como vocês baixarem e estarem instalando o VirtualBox no PC de vocês e dei uma breve explicação do que é o VirtualBox e para que serve o VirtualBox, né? Para que serve utilizar uma máquina virtual aí no seu PC, beleza? Nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês a criarem essa máquina no VirtualBox, tá? Essa máquina no VirtualBox e configurar ela para um melhor desempenho, tá ok? E no terceiro vídeo, né, que vai ser logo depois desse, eu vou estar ensinando a vocês a instalar o sistema operacional aí na sua máquina virtual, tá ok? No VirtualBox. Então, beleza. No primeiro vídeo que eu vou estar deixando aqui no card, passando agora, eu ensinei a baixar e instalar. E nesse eu vou ensinar a criar a máquina dentro do VirtualBox. Beleza? Então, vou abrir aqui o nosso VirtualBox. Para vocês ele não vai vir assim, para vocês ele vai vir sem nenhuma máquina aqui. Eu já tenho essas duas máquinas criadas, tá? Mas eu vou estar criando mais uma aqui com vocês aqui para estar ensinando aqui a vocês. Então, no de vocês não vai vir com nada aqui, tá? Desse lado aqui. E nem essas configurações vão estar aqui. Você vai aqui clicar em novo. Você vai dar um nome para o PC, tá? Eu vou dar aqui um nome de teste canal Edu. Teste canal Edu. Beleza? O caminho, esse caminho aqui é o caminho, tá? Aonde o VirtualBox vai jogar os arquivos, tá? E aqui eu vou escolher o tipo. No caso aqui, tá Microsoft Windows, eu posso utilizar o Linux, eu posso utilizar Solaris, Macios, posso utilizar outros sistemas. Eu vou utilizar o Windows mesmo. Aqui eu posso escolher a versão desse Windows, como se fosse Linux, eu podia escolher a versão do Linux e por aí vai. Então vou para o Windows mesmo e eu vou utilizar aqui, eu vou instalar nessa máquina, tá? O Windows 11 64 bits, tá? Porque o meu processador, o meu sistema é baseado em 64 bits. Beleza, vou dar aqui um próximo. Aqui, galera, quanto de memória eu quero utilizar para criar essa máquina. O que acontece? Eu recomendo sempre que você use metade do que você tem. Se você usar muito pouco, a máquina virtual pode não abrir, tá? Se você utilizar muito pouco, tá? Menos do que eles colocam aqui, ó, como recomendado. Se você, por exemplo, usar 2 GB, 1 GB, por exemplo, ela pode não abrir, é bem provável que ela não abra, tá? E se você colocar aqui passando para o vermelho, também vai dar problema, porque você vai tirar a memória da sua máquina real, né? Sem ser a virtual. Então, eu recomendo sempre chegar no máximo até aqui, onde está verdinho, que é um local seguro para que você possa estar utilizando na sua máquina virtual e na sua máquina real, tá? No caso aqui, eu vou estar utilizando aqui só os 4 gigas que ela me recomendou mesmo, que é mais do que suficiente para o que a gente está fazendo aqui, tá ok? Então, lembrando que eu tenho 16 gigas, tá ok? Vou dar um próximo. Aqui eu poderia estar aqui, ó, não acrescentando um disco rígido, tá? Não acrescentando um disco rígido virtual. Poderia estar aqui criando um disco rígido virtual agora. E poderia estar utilizando um disco rígido virtual existente. Nesse utilizar um disco rígido virtual existente, seria o caso de eu usar algum disco que eu já tinha criado, tá? Algum arquivo, alguma máquina que eu já tinha criado, tá? Eu vou pegar aquele arquivo da máquina que eu já tinha criado. Um exemplo, eu criei uma máquina com 30 gigas, com 50 gigas.
Aí vamos dizer que eu botei esses 30 GB ou esses 50 GB criados, essa máquina está criada, eu coloquei ela dentro de um pendrive. Eu vou lá naquele pendrive onde que eu criei, né, onde que tá ali, e eu acho ela e ela vai fazer todo o restante do processo sozinha. Você pode levar o seu computador no pendrive, num SSD, num HD externo, tá? No caso, SSD não, né? Um HD externo ou um pendrive. E, obviamente, no outro PC que você vai mexer, você vai ter que ter o VirtualBox instalado para que você possa utilizar desse arquivo e abrir a sua máquina virtual, tá? Mas dá para fazer. Nesse caso, como a gente está criando aqui do zero, eu quero criar uma máquina virtual do zero, vamos dizer que seja a primeira vez que vocês vão mexer, eu vou botar aqui criar um novo disco rígido virtual agora e eu vou aqui em criar. Aqui eu sempre deixo em VDI, tá? Que é mais otimizado para o próprio VirtualBox. Se você for usar em outros programas, em outros, né, programas que também fazem a mesma função do VirtualBox, eu já recomendo que você utilize aqui o VHD, tá ok? E aí ele tem uma maior compatibilidade. Se você só for utilizar no VirtualBox mesmo, eu recomendo usar VDI, beleza? Então a gente dá um próximo aqui. Aqui tem duas diferenças, tá? Aqui é o armazenamento em disco, tá? Obviamente isso aí vai utilizar do espaço que você tem no seu disco rígido ou nos seus discos rígidos no qual você for utilizar, tá? A opção dinamicamente alocado é o seguinte: você vai escolher ali um exemplo, eu quero utilizar 50 GB. Só que ele não vai criar 50 GB imediatamente. Ele vai criar só o necessário para instalar o Windows. E conforme você for baixando e instalando as coisas nessa máquina virtual, esse espaço vai chegar até aquele valor determinado que você colocou de 50 GB. Entendeu? Ele vai chegar lá. Então, o que acontece com isso, dinamicamente alocado? Você ganha em espaço porque ele não vai utilizar imediatamente, mas ele vai respeitar até onde você falou que ele pode chegar. Mas isso você vai perder em desempenho porque ele vai estar sempre puxando espaço, procurando espaço e fazendo os arquivos conforme ele for precisando. No tamanho fixo, você ganha em performance, porque que ele já vai, quando a gente terminar aqui, ele já vai criar um espaço de armazenamento, vamos dizer de 30, 50, 100 gigas, que seja que você for criar. Ele vai demorar um tempo para criar isso, porém já está criado. Então, tipo assim, você vai ganhar em desempenho, né? Vai ganhar em desempenho porque já está criado, então ele não vai perder desempenho aí para estar criando e alocando espaço. Entenderam? Então, você ganha espaço e perde em desempenho. E outro você ganha em desempenho e perde em espaço. Ok? Eu vou criar aqui no tamanho fixo, porque eu vou deixar ele de um tamanho padrão que seja o suficiente. Então, vou dar o próximo. Eu vou deixar aqui com 30 GB, tá ótimo. E vou dar aqui um criar. Na verdade, eu não vou dar um criar. Se você não mexer aqui, ele vai instalar, se você só tiver um disco local, ele vai instalar no seu disco local C, neste caminho aqui, ó. Tá vendo? Neste caminho aqui. No meu caso, eu tenho mais de um disco local. Então, eu vou instalar ele no meu disco local. Aqui eu vou tirar aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, do início. Vou tirar ele. E eu vou botar aqui disco local D. Vou colocar aqui disco local D. E vou deixar este caminho aqui, tá? Para ele alocar o meu disco. Meu disco, tá? Pro VirtualBox vai estar neste caminho. Tá ok? Então, vamos lá. Eu deixei 30 GB e ele vai criar no disco local D neste caminho que eu deixei. Se você só tiver o disco local C ou se você quiser deixar no disco padrão, né, do sistema operacional, que é o disco C, aí é com vocês. Vou dar aqui para criar, tá? E ele vai estar começando a criar aqui. Isso pode demorar um pouco, isso vai variar, obviamente, do seu PC, né? Esse tempo aqui dessa criação aqui. Eu vou dar uma pausa,
tá? No vídeo e depois eu volto quando estiver terminando. Fala aí, galerinha. Beleza, tá acabando aqui. Voltei um pouquinho antes de terminar, né? Pra mostrar pra vocês. Show de bola. Então, eu já tinha criado a minha máquina de 64 bits do Windows 11, né? Com o nome do Dicas e Gameplay, que é o nome do canal. Se inscreve aí, se inscreve aí. Tinha já criado uma com o nome Testes Canal, porque eu fiz um vídeo anterior aí que eu utilizei ela. E agora eu criei mais uma aqui, tá? Para poder ensinar vocês como criava a máquina virtual. Então nós já criamos. Agora nós vamos configurar ela para que ela tenha um melhor desempenho. Assim vai funcionar? Vai funcionar. Porém, ela não vai ter assim o melhor desempenho que ela pode te entregar, né? Porque como eu disse, já é um processo complicado que é o Windows, que é uma máquina emulando uma máquina virtual que tá emulando o Windows. Então é um processo chato, né? Como eu disse, você tem que ter um PCzinho razoávelzinho aí, tem que saber configurar bem, né, para poder aproveitar o melhor aí. Gente, desculpa aí os cachorros aí, porque minha irmã deve estar chegando, os cachorros são delas, começa a latir no mesmo quintal. Então, beleza. Nós criamos ela aqui e agora nós vamos configurar. Nós vamos aqui, ó, sobre a máquina, tem várias máquinas, ó. Eu vou nessa última que eu criei agora com vocês. Vou vir aqui em configurações, tá? E aqui você pode estar trocando o nome de novo do sistema, né, da máquina, o tipo, etc e tal. Você pode estar trocando isso aqui. Nas outras coisas, você não vai querer mexer em nada não, não tem necessidade de mexer, tá? Não vou estar explicando nada, não precisa mexer. Aqui em sistema, tá? Aqui na placa-mãe é aquele negócio da memória. Você pode botar para mais ou para menos, mas nunca chegar aqui no vermelhinho para frente, tá? Ou desse rosinha claro para frente, porque vai dar problema. Como você também não pode botar pouquinho, né? Tipo 1 GB, 2 GB, esperar grandes coisas, tá? Sempre bota no recomendado que eles colocarem ou na metade do que você tiver. Eu não vou botar aqui na metade, eu vou botar aqui só 4 GB mesmo, tá mais do que suficiente, tá? Aí aqui agora é a ordem de boot da máquina. Aqui tem disquete, ninguém mais usa disquete, então você desmarca para melhorar a performance. Não precisa, então para que vai estar marcado, para que vai estar utilizando. Disco ótimo, né? O local aqui do disco a gente não utiliza, né? A entrada de disco, não vamos utilizar a entrada de disco na nossa máquina virtual. Não sei se vocês quiserem, mas acho que ninguém. E aqui nós temos o disco rígido e temos a rede, né? Se for utilizar a rede, marca a rede também. Mas isso aqui é entrada de boot, então não precisa. Só se você for entrar na sua máquina virtual via rede. Como você não vai, é bem provável que você não vá, né? Pelo menos você deixa também desmarcado e deixa só pelo disco rígido, tá? Beleza. E agora a gente pode estar mudando aqui a ordem de boot. Tá? A gente deixa ela aqui e clica nela e bota ela para cima aqui em cima para ela ser a primeira na ordem de boot. Para mais para frente não dá problema dela não achar, não dar boot por algum motivo, então deixar ela como primeira. O resto aqui embaixo não precisa mexer, tá? Em processador. Em processador, você tem que ver quantos núcleos você tem. Aqui eles recomendam 2 porque eu tenho 8, tá? Tenho 8, que são 4 núcleos reais com mais 4 núcleos emulados, mais 4 trends. Então eles me recomendam 2, pelo menos, tá? Mas eu posso estar botando aqui para utilizar 4 nessa máquina virtual. Lembrando, galera, que quantas mais máquinas virtuais você tiver, se você for rodar elas todas juntas, você tem que mudar essa configuração. Isso aqui é uma configuração para você rodar uma de cada vez que eu estou fazendo, tá? Se você for rodar mais de uma, você tem que ver o quanto você tem de processamento, o quanto você tem de memória e ir dividindo para que todas as máquinas consigam rodar bem e suave, ok? Preste atenção nisso. Isso daqui é para eu, por exemplo, vou rodar só essa daqui, teste canal Edu. Vou rodar só essa daqui, Edu Dicas Gameplay. Se eu for rodar todas elas juntas, eu tenho que fazer uma outra configuração para que com o hardware que eu tenho eu consiga rodar todas elas, né? Mais porcamente, mas vai para rodar mais porcamente, tá? Agora assim a gente vai conseguir rodar bem, tá?
Beleza. Aqui é restrição de execução, pode deixar aqui em 100% mesmo. Aceleração. Em alguns sistemas, né, em alguns computadores, isso aqui não vai estar habilitado de cara. Então você pode estar habilitando aqui, tá, a virtualização de hardware, tá? Isso ajuda aí. Em monitor, se você só tiver um monitor, você vai deixar em um. Se você tiver aí dois e quiser usar nos dois, você deixa dois monitores. Eu tenho dois monitores. Se eu quiser usar nos dois, eu boto nos dois, tá? Na verdade, tem mais um, mas o outro não tá ligado. Mas a gente pode deixar em um aqui, beleza? É mais que suficiente. Em quantidade de monitores. Aí aqui em quantidade de vídeo, deixa sempre na máxima, tá? A controladora eu também deixo em VBox SVGA, tá beleza? E a aceleração de hardware 3D só utiliza se tiver um PC muito forte. Fora isso, não tem necessidade. Se você tiver, vai ajudar. Mas se você não tiver, pode deixar desabilitado para não ficar forçando à toa, tá? Eu vou deixar desabilitado aqui. Tela remota a gente não precisa usar, né? Não vou utilizar isso aqui. Pode ser até um conteúdo para um próximo vídeo. E gravação de tela eu não aconselho utilizar aqui porque não fica nada bom, tá? Então não utilize. Em armazenamento, tá? Aqui é a quantidade de portas e tal. Aqui você também não precisa estar mexendo. Áudio, você também não precisa estar mexendo, tá? Não precisa estar mexendo, pode estar deixando aí o padrão. Em rede, nós temos algumas configurações que para quem estuda, tá? Ou mexe, ou quer aprender a mexer com rede, etc, para fazer teste para isso, a máquina virtual, tá? Você vai ter que mexer. Se você deixar aqui no adaptador um NAT, o que vai acontecer? Essa tecnologia NAT, ela vai fazer o quê? Vai fazer a sua máquina virtual se comunicar com a sua máquina real, né? Com a seu adaptador de rede, né? E ele vai só pegar a internet e eles não vão se comunicar de mais nada. Configurações que você tenha no seu PC real da placa de rede não vão se comunicar com o seu PC virtual, além da internet, só a internet, tá? Se você utilizar o modo Bridge ele já faz já diferente, né? Ele vai utilizar a sua placa de rede e as configurações da sua placa de rede na sua placa na sua máquina virtual. Ele vai utilizar as mesmas configurações que você tiver na sua placa de rede, na sua máquina virtual e internet também, tá? Outro modo que normalmente a gente utiliza é o rede interna, tá? Que é para se comunicar numa rede interna mesmo, tá? Um exemplo, se você quer montar um servidor, você vai deixar a placa 1 em modo bridge, tá? Modo bridge. E você vai marcar aqui o adaptador 2 e vai deixar ele em rede interna. E todos os outros PCs que forem conectados a esse PC principal também vão ficar em rede interna, beleza? Acho que deu mais ou menos aí para entender, né? Show de bola. Então, portas seriais não precisa mexer. USB, tá? É caso você vá utilizar algum tipo de USB, por exemplo, um pendrive. Aí você pluga esse seu pendrive, tá? Pluga esse seu pendrive. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vou pegar esse pendrive aqui. Não sei nem o que tem nele, tá? Deixa eu ver se ele reconheceu. Reconheceu, tá? Reconheceu já. Aí eu vim aqui em adicionar e ele vai achar que tudo que for USB que está conectado, tá? Tudo que for USB que está conectado aqui, ele vai achar aqui. Se eu não me engano, é esse generic master aqui, eu acho que, mas não tenho certeza. Talvez eu tivesse que ter conectado ele antes, sabe? Deixa eu ver aqui. Né, talvez eu tivesse que ter conectado ele antes, porque nenhum desses aqui é o nome que ele costuma estar, não. Mas é isso, se você conectar o USB antes e quando você abrir a máquina virtual, o seu pendrive ele vai estar aqui, tá? Ele vai estar aqui. Aí você adiciona ele aqui, tá? Ele vai aparecer aqui numa lista de USBs confiáveis que você pode utilizar, tá? No caso. Aqui em pastas compartilhadas, é para você compartilhar a pasta do seu PC real com a máquina virtual. Se você quiser
compartilhar uma pasta específica, tá? Uma pasta, por isso o uso da rede, tá? Se você quiser usar uma pasta específica, por exemplo, uma pasta onde ficam todos os seus downloads, aí você vai compartilhar a pasta de download com os dois, com a máquina virtual e com a máquina real, tá? Um exemplo aqui, eu vou aqui em mais, aí aqui em caminho, eu venho aqui em outro, e eu acho aqui, por exemplo, downloads. E aí eu boto aqui para compartilhar a pastinha com o nome de programas, tá? Ou program, tá? Eu coloco essa pastinha e seleciono, tá? Aí eu boto um OK e essa pasta ela já vai estar compartilhada. Depois, aqui interface a gente não precisa mexer em nada e eu boto aqui, galera, um OK. Tá? Já configurei, otimizei aí a minha máquina, galera. No próximo vídeo, tá? No próximo vídeo, eu vou estar trazendo aqui para vocês a como tá instalando o SO, o sistema operacional, na nossa máquina virtual, que é essa aqui que nós acabamos de criar, tá? No próximo vídeo eu vou estar trazendo aí para o vídeo não se estender mais ainda, que já ficou longo, tá ok? Espero ter gostado e eu fui.